Então, pessoal, continuando a nossa análise sobre espelhos planos, outra situação que costuma cair, né, já caiu algumas vezes, uma análise do campo visual do espelho plano. Tá? Os outros espelhos esféricos, acho que eu nunca vi questão, se eu vi, eu não me lembro, de tão incomum que é, analisar se o objeto, se o observador está dentro do campo visual do objeto ou não. Legal? O que acontece? Se eu quero saber, uma coisa a gente já definiu, a posição da imagem a gente já sabe. Legal. Qual é a posição da imagem mesmo? A posição da imagem vai ser aquela posição em que a distância do objeto vai ser igual à distância da imagem. E a distância é determinada pela essa reta perpendicular à reta que passa pelo espelho. Legal. Agora, a gente já deparou com algumas situações em que nós estamos enxergando a imagem de algum objeto pelo espelho e outro observador não está enxergando, beleza? Então, quer dizer que aquela imagem do objeto está dentro, nós falamos que está dentro do campo visual de um observador, ok? Ou ela pode estar, aquela imagem está fora do campo visual de um observador, ok? A questão é como eu determino se a imagem está dentro ou fora, se o observador, né, está vendo ou não aquela imagem, se a imagem está dentro ou fora do campo visual de um determinado observador. Legal? Para resolver esses tipos de questões, o que a gente tem que compreender? Que os raios que saem do objeto, eles têm que, para enxergar uma imagem, né, o observador enxergar a imagem, os raios que saem do objeto têm que tocar no espelho, e refletir. E quando refletir, obedece às leis da reflexão. Segunda lei, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Ok? E esse raio tem que chegar aos olhos do determinado observador. E aí ele vai ver. Ok? Vai ver a imagem formada daquele objeto. Legal. Para a gente saber se esses raios vão chegar aos olhos do observador ou não, a gente tem que pensar nas condições extremas. Para eu enxergar como observador a imagem do objeto, os raios que saem do objeto têm que sofrer um desvio regular no espelho antes de chegar nos meus olhos. Quais são os limites desse desvio regular? São os limites do espelho. Então, se você traçar dois raios saindo do objeto e incidindo nos limites do espelho, eu vou conseguir saber o comportamento extremo de reflexão desses raios. Sim, todos lá estão obedecendo a segunda lei da reflexão. O ângulo de incidência, que é o ângulo formado entre o raio incidente e a normal, é igual ao ângulo de reflexão. Então, se a pessoa estiver nesses extremos, ela vai enxergar a imagem do objeto porque vai chegar aos seus olhos raios que sofreram desvios regular antes de chegar aos olhos do observador, ok? Então, se nesses pontos extremos ele vai estar enxergando, qualquer posição entre esses pontos extremos, o observador também enxergará a imagem do objeto, porque vai existir algum raio que pegou em algum ponto aqui que não seja na extremidade do espelho e que vai chegar aos olhos do observador, ok? Então, sempre em situações de análise de campo visual, traça os raios que vão incidir no espelho nas extremidades do espelho, que aí você vai saber que o espaço de campo visual vai ser o espaço entre esses raios refletidos na condição extrema. Legal? Validando essa situação, vamos fazer um exercíciozinho
aqui agora. Legal?